Olá, eu sou Michel Saia, fotógrafo de pessoas, e eu tenho uma pergunta para vocês. Você sabe qual é o real sentido da cerimônia religiosa no casamento? Interessante, não é? Então, se você não sabe, fica aqui comigo até o final do vídeo, que hoje vai ser bem legal. Muitas pessoas não sabem qual é o real sentido da cerimônia religiosa no casamento. Então, para nos ajudar com isso hoje, tem um convidado muito especial. Padre Ademir, seja muito bem-vindo. Obrigado, Michel. Uma alegria atender a esse convite e poder ser um instrumento aqui para ajudar nessa temática, né? Qual o sentido, né, pela qual as pessoas buscam o casamento no sentido religioso. Padre, antes da gente começar, conta um pouquinho da sua história e por que o senhor resolveu optar por seguir a vocação do sacerdócio? O percurso já é um bom caminho feito, né? Na verdade, minha vocação, assim, o desejo, a vontade começou nos idos anos de 79. Na verdade, 78, né? 79 é que eu ingressei para o seminário. E fiz todo um caminho, praticamente de 10 anos, né, na congregação dos padres claretianos. Depois houve um momento de reflexão e eu acabei vindo para a Diocese de Limeira. Fiz os 4 anos de teologia. Em 93, me desculpe, eu fui ordenado. E foram 25 anos até o ano retrasado, 2018, que eu estava na Paróquia Bom Jesus, onde eu comemorei os meus 25 anos. E esse ano, então, seria 27 anos de padre. E nesse tempo todo foram 2 paróquias, assim, com um pároco, né? A primeira, na verdade, eu fui vigário paroquial, 3 anos e 4 meses, lá em Descalvado. E como pároco mesmo aqui em Americana, 2 paróquias, Nossa Senhora do Carmo e o Bom Jesus. E depois aí desse celebrar 25 anos, eu pedi o ano sabático, que é um ano para ficar fora da estrutura propriamente assim, né? E continua assim. E vou descobrindo assim novas formas, novos meios de continuar anunciando. Legal, bem bacana. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Mas antes da gente começar o bate-papo aqui propriamente dito, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, clica aqui embaixo, se inscreva e também ative o sininho para as notificações. E, mais do que isso, tem aquele amigo, aquela amiga que vai casar, compartilha esse vídeo com ela, que eu acho que vai ser um conteúdo bem importante para ela também. Padre Ademir, a gente sabe que nos dias de hoje o matrimônio ele acaba se tornando um grande desafio. E, às vezes, por conta das pessoas não entenderem qual que é o real sentido da celebração, da cerimônia religiosa dentro de um casamento. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente? Uhum. Eu começo respondendo, né, diante da sua pergunta, fazendo um aceno assim. Nós tínhamos um período que vem já da cristandade, né? Ou seja, nós tínhamos das gerações passadas dos nossos pais, avós, nós tínhamos todo um histórico assim, de uma religiosidade ou de um catolicismo bem impregnado. Então, assim, o sentido do matrimônio no sagrado era mesmo levado em consideração, né? Ressalvas, né, algumas situações, enfim. Mas depois, né, com o andar da carruagem ou no passar do tempo, nós fomos vendo que a religiosidade ou o sentido do sagrado foi ficando de lado ou foi se perdendo por uma série de elementos, né? A materialização, o mundo consumista, o capitalismo, enfim, vários elementos foi dissolvendo esse sentido ou a busca, né, de um real sentido de casar-se na igreja. Então, assim, é importante considerar isso, né? Porque, dado a isso, né, o matrimônio, o casamento, ele foi deixando, né, de ter esse sentido religioso e foi passando a um sentido mesmo mais comercializado. E dentro desse comercializado ou do comercial, a igreja ficou sendo um item, né?
como você vai preparar a festa do casamento, você vai preparar uma porção de coisas. Então, é o item, uma casa que você tem que pensar em para morar, né? A festa que você vai fazer, enfim, o salão da festa, tal. E a igreja também é um item, não é o mais importante para muita gente. Então, estou generalizando isso. Então, é um sentido assim, né, de que é um elemento. Você vai lá, tem que casar, vamos casar na igreja porque é tradição, né? Meu pai casou, minha avó casou, e então eu vou casar também na igreja. Mas qual o real sentido de você buscar uma igreja para o casamento? Então, nesse aspecto, né, é que aí a gente tem que mergulhar mesmo no âmbito do sagrado, né? Que não se trata apenas de uma convenção social, né, de um protocolo puramente social. O sentido do matrimônio está intrinsecamente ligado, é óbvio que quem vai trazer isso para a gente é as Sagradas Escrituras, né? A revelação que não é só privilégio e nem é propriedade exclusiva do mundo cristão, né? Particularmente nosso, do mundo católico. Mas também é do mundo judaico, porque os judeus também têm todo o sentido, não sacramento como nós temos, né, o mundo cristão, mas eles têm a celebração do matrimônio, e aí está o sentido original, né, ou seja, e também o mundo islâmico, né, são as 3 religiões monoteístas, né, que criam num só Deus. Mas foquemos estritamente para nós cristãos católicos, né? Então, assim, o sentido real, né, de buscar o matrimônio na igreja, ele tem que partir dessa revelação bíblica. Ou seja, qual é o sentido mesmo? Né? O sentido é óbvio que esse tempo que nós temos aqui não vai dar para fazer todo um percurso das Escrituras ou da revelação. Nós vamos dividir, né, como é a Bíblia, é o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Já no Primeiro Testamento, ou no Antigo Testamento, né, o sentido do amor, né, expresso entre homem e mulher é muito forte, porque é da natureza da criação de Deus. Assim Deus os criou, né, nos criou. E isso é colocado num sentido supra, num sentido acima, num sentido maior, que é o amor de Deus pela sua criação, especificamente o amor de Deus pelo homem e pela mulher. Então, num relacionamento ou numa aliança, e o termo aliança aqui, daí vem todo o simbolismo da aliança que os noivos trocam, abençoam, e assim, já antecipando alguma coisa do sacramento, não é nesse momento que acontece o casamento. Não, o casamento não acontece na hora que o noivo e a noiva trocam as alianças. Isso aí é um elemento dentro do rito, mas o momento mesmo é o momento em que ambos se entregam, chamado consentimento. E aí então se estabelece uma aliança que, a aliança mesmo de metal que se coloca nos dedos é apenas simbólico da aliança, né, que é isso que está acima, a supra, né, que eu digo que está acima, que é esse mistério do amor de Deus pela criação, pelo homem e pela mulher, ou generalizando a humanidade. Então, o povo judeu, a Bíblia, né, quando trata acerca, e nós teremos assim muitos textos riquíssimos, né, tanto de textos proféticos quanto o livro do Cântico dos Cânticos, que vai assim nas entrelinhas, né, abordar essa questão do casamento e toda a festividade, toda a alegria, né, do homem e da mulher que se unem em matrimônio, como expressão mesmo da união de Deus com o povo eleito, o povo escolhido, o povo de Israel. Então isso eu estou dizendo em relação à primeira aliança, é o Novo Testamento, o Antigo Testamento. O Novo Testamento, então, é muito mais abundante porque é Jesus Cristo que vai elevar a dignidade de sacramento, porque o que é um sacramento? Né? É um sinal sagrado. Então o sentido do matrimônio na igreja, né, não é uma mera convenção social, né, um protocolo que se realiza, um item dentre outros tantos para se casar, mas é o grande sentido, né, porque é um sinal sagrado.
E um dos textos belíssimos, né, que Jesus, nós temos no Evangelho de João, que Jesus faz alusivo a esse mistério, né, do casamento, é as bodas de Caná, né? Que não é simplesmente para dizer de uma festa de casamento, mas justamente vai a colocar ali esse sentido maior, né, de como Deus estabelece uma aliança, um pacto, vamos dizer assim, com a humanidade, né, que está no mistério de Cristo. Então, quando o noivo e a noiva vai para um casamento, na verdade, eles vão ao encontro de Cristo. E é o mistério de Cristo que vai dar sentido e santificar essa aliança matrimonial, esse pacto, esse casamento entre o homem e a mulher. Então, já não é mais um encontro entre duas pessoas, né? O noivo e a noiva, mas é um encontro de três, né? O noivo e a noiva e a presença de Jesus Cristo, que é, por assim dizer, o sacramento ou o mistério da manifestação de Deus. Então, o grande sentido mesmo do casamento, né, por isso ele é sacramento, ele tem esse caráter sagrado. Então, infelizmente, a gente vê muita banalização, né? Ou muito desprestígio, justamente, e por isso é oportuno esse momento, né? Poderia ser outro padre, enfim, mas esse momento que você está usando como um canal para transmitir e levar às pessoas, né, essa importância, porque ir pela igreja, então essa banalização que a gente vê, a gente acaba meio que ficando entristecido, ou pelo menos nós padres, porque a gente vê que muitos casamentos, as pessoas estão ali não pelo sentido que o casamento tem, mas por uma mera convenção. Uma mera formalidade. Uma mera formalidade. Os pais se casaram na igreja, os avós se casaram na igreja, então eles se sentem na obrigação, por exemplo, de se casar na igreja. Então não entendem todo o contexto, tudo que tem. Não é simplesmente estar ali e para fazer bonito, vamos falar assim, né? Pra fazer isso. Bonito. Ou até mesmo a questão de um medo, vamos chamar de medo. Assim, não porque se não casar na igreja não vai dar sorte, não vai dar certo, não teremos sorte. Mesmo porque tem muitas pessoas que se uniram sem o casamento na igreja, e quando tem toda uma pastoral da igreja que fomenta e tenta, né, fazer com que essas pessoas que se casaram no civil apenas, ou não, nem no civil, mas que tenham a possibilidade de casar-se, né, regularizar a situação, muitos dizem assim, não, tá bom assim, porque se a gente casar na igreja não vai dar certo, a gente vai se separar. Então, é bem o oposto, né? Mas é nesse sentido, né? Às vezes se torna assim um receio se não se casar na igreja, o que vão pensar, o que vão dizer. O que os meus pais vão dizer, porque eles vieram de uma tradição, o que os meus avós, os meus parentes, o que a sociedade vai dizer que se eu casar só no civil, não casar na igreja, vão dizer. Então, assim, você não faz por uma convicção do sentido, você faz porque os outros vão dizer ou os outros vão achar. Então, isso também é errado. E nessa questão, às vezes a pessoa ela ter esse tipo de mentalidade, porque tem uma conversa com o padre também antes do casamento. Sim. Qual que seria, vocês comentam um pouco sobre isso, vocês passam esse tipo de orientação para os casais nessa conversa? Qual seria o papel do celebrante nesse momento? Uhum. Então, para se chegar nesse momento da realização do que foi buscado, por exemplo, o noivo e a noiva foram buscar uma igreja, um padre, enfim, para o casamento. E muitos, assim, sem noção nenhuma, ou sem saber por qual caminho, quais etapas. Então, busca-se. O primeiro contato sempre se torna a secretaria da paróquia, que vai dar as primeiras orientações e tal. E assim, já há muito tempo, porque há uns bons anos, acho que até antes do concílio, na década de 60, praticamente não havia o que nós temos hoje, que é chamada a catequese do matrimônio. O que muitos ainda dizem assim, o cursinho de preparação, né? Esses termos. Mas assim, não havia. Então, assim, se chegava lá, fazia-se o processo com todos os requisitos
que se tem, né, das leis canônicas, enfim, né, da igreja e tal. Mas hoje, assim, a partir de uns bons anos para cá, nós temos essa preparação, essa catequese. E é ali que vai ser assim um momento mesmo em que serão colocados esse aspecto que eu estou abordando aqui com você, vai ser colocado na catequese, né? Todo o sentido da teologia, né? O significado do matrimônio, depois outros aspectos, né? Como o sentido da psicologia, né? Então a catequese matrimonial, essa preparação, por mais que ela tenha aí 2, 3 dias, é insuficiente, sim, é só, vamos dizer assim, é meio que paliativo, mas é o que se coloca, né? É uma base para a pessoa ter um pouco mais de noção, do sacramento. Né? Porque a pessoa, como eu disse, né, o noivo e a noiva vêm assim, sem saber o que, por onde, para quê e tal. Então aí ela começa a dar um entendimento, ela começa a ter um entendimento a partir da secretaria, depois a catequese, né, que vai abrindo um pouco esse horizonte todo. Tanto as questões mesmo teóricas, né, acerca do sacramento, da teologia, como disse, da liturgia, e mesmo questões mais práticas, né, de como acontece a celebração, o rito da celebração. Então aí os noivos vão tendo E aí sim, né, a sua pergunta, há um momento, né, porque o processo é feito, deveria, assim, em tese, ser feito pelo padre todinho. Mas nada. Não é possível, né? Na prática é difícil. Então, assim, a parte mais jurídica, burocrática, de papéis, é feito o preenchimento todo, né, na secretaria. Mas tem um momento reservado que é exclusivamente do padre, com os noivos, que é a entrevista. Ou seja, é um momento, um colóquio, né, uma conversa muito pessoal. Geralmente deveria ser feita só com o noivo, depois só com a noiva. Mas em todo esse tempo, como padre, eu sempre fui junto, porque não tem nada assim de tão sigiloso ou secreto, né? Embora possam ter no decorrer do processo alguma situação mesmo que tenha que ser abordado exclusivamente o padre com o noivo ou com a noiva, porque há situações, né, que se torna impedimento para o casamento. Sobretudo quando se toma algumas questões de fórum mais íntimo, tanto da noiva quanto do noivo. Mas assim, para dizer, há um momento, né, da entrevista dos noivos com o padre. E uma vez que está tudo certo, né, então aí o próximo passo praticamente seria a data mesmo da realização do sacramento na igreja, onde o padre, né, ele se torna apenas uma testemunha qualificada em nome da igreja para acolher aquele casamento. Então, certamente, muitos noivos, noivas têm essa ideia de que eu me casei, quem fez o meu casamento foi o padre. Não, assim, os ministros, isso está bem claro, né, na igreja, tanto no catecismo quanto nas questões lá do direito canônico. Os ministros do casamento, porque assim, todos os sacramentos são 7 sacramentos. Cada sacramento tem o ministro específico, né? Como na missa, o ministro específico é o padre, o bispo, né? E no matrimônio não, no matrimônio são os noivos que celebram o casamento. O padre, ele é apenas uma testemunha qualificada, como em regiões assim bem de escassez de padres, né? Por exemplo, lá nos fundos do Amazonas, às vezes são religiosas, freiras, ou às vezes até mesmo leigos, né, que são autorizados pelo bispo para acolher o casamento, né? Então, assim, o padre ali não é um mero enfeite, mas é uma testemunha para acolher o que os noivos celebram naquele momento. Então, o senhor acaba mais conduzindo, tem todo o rito, mas acaba mais conduzindo o casal para o momento. Isso, exatamente. Né? Então, assim, como testemunha qualificada, ele vai fazer o rito, né, acontecer, mas os noivos é que vão celebrando. E o momento ápice, né, como eu disse, é o momento em que se dá o casamento, não é no momento da troca das alianças, isso é depois, um pouquinho depois, mas é o que vem antes, ou seja, o consentimento. E aí, tanto o noivo quanto a noiva, né, tem que ter, assim, essa livre decisão, não pode ser uma situação impositiva ou coerção, porque aí o casamento se torna inválido.
Ah, eu estou me casando porque o pai dela, se eu não me casar, eu estou frito. Não, não vale. Né? Então, é assim, é uma liberdade total do noivo acolher na sua vida a noiva e a noiva acolher o noivo na sua vida. Então, uma vez que tendo esse consentimento, né, ou seja, que brota mesmo do fundo da alma, da reta intenção, então ali o casamento acontece. Um outro ponto que o senhor comentou é com relação a essa parte burocrática. Então, para acontecer o casamento, então, como que seria um procedimento para que o casal possa chegar na igreja? Como que ele vai conduzir essa parte burocrática? Então, como eu disse, né, assim, o primeiro contato mesmo, é óbvio que dependendo da situação pode ser até com o próprio padre, né? Os noivos procuram o padre para saber, mas via de regra, sempre assim, o início começa ali na secretaria, onde o casal, né, o noivo, a noiva, irão receber as primeiras informações, ou seja, quais documentos que serão necessários, a questão da residência, né, porque assim, quando se olha lá o Código de Direito Canônico com referência ao matrimônio, vai ser pedido lá que o processo matrimonial, que é toda a parte burocrática ou documental, seja feita na residência, não na residência casa, mas no endereço, a paróquia em que o noivo reside ou que a noiva reside. Pode ser feito numa outra paróquia em que o noivo e a noiva não residam lá, mas eles têm uma participação efetiva ou afetiva. Mas, via de regra, se pede que esse documento, essa documentação, ele seja feito na paróquia em que a noiva tenha a sua residência ou o noivo. Né? Então, aí, pelas instruções, né, aí vai ter essa noção, né, em que paróquia que vai ser feito o processo, quais os documentos serão necessários. Um dos mais, assim, que às vezes demora um pouquinho mais, sempre será a questão da certidão do batismo, porque exige-se, né, a certidão de batismo de forma recente. Ah, mas eu tenho lá desde quando eu fui batizado. Não, essa não vale. Tem que ser feita, assim, se não me falha a memória, 3 meses de atualização. Se foi batizado em outra cidade, distante, que assim, eu já atendi casamentos em que as pessoas vieram do Nordeste, por exemplo. Então tem que ser feito o pedido. Isso pode ser alguém que vá para lá ou que venha, ou por correio, via correio. Né? Mas então talvez seja um documento um pouquinho mais complicado ou demorado, porque às vezes tem pessoas que não sabem nem onde foi batizado. Então tem que saber onde foi batizado para pedir essa certidão de batismo. Depois feito no processo da elaboração documental, né, ou do processo matrimonial, então vem aí também para saber quais paróquias que terão essa catequese. Isso não é de forma assim rígida que tenha que ser feito na paróquia em que se reside, não. Qualquer paróquia a pessoa pode fazer. Até eu já atendi situações assim que o noivo morava fora do Brasil, até ou em São Paulo, a noiva aqui. Então já a situação que o noivo pode fazer ele só lá e a noiva aqui, mas de preferência os dois, se tem essa possibilidade. Então faça em qualquer paróquia, desde que dê certo, né? Faça a adequação do horário, às vezes as pessoas têm os seus trabalhos, enfim, mas é também recomendado que se faça essa catequese matrimonial. Depois, aí, como eu disse, na catequese matrimonial é que vem então toda a colocação sobre a liturgia, a teologia, o sentido do matrimônio, etc. As orientações do próprio dia. Geralmente as paróquias têm sempre uma equipe ligada à paróquia. Tem surgido muito, né, assim, nos últimos tempos, a figura do cerimonialista. Mas assim, às vezes ele está ligado a uma empresa, né, assim, mas geralmente as paróquias têm a sua equipe, a equipe da liturgia do matrimônio,
né, como recém aí na Igreja do Bom Jesus há. E ali eles mesmos vão ser os cerimonialistas, ou seja, eles vão orientar todos os passos e ter os ensaios também, né? Antes do dia do casamento, é marcado sempre uma noite, dentro da possibilidade, onde os noivos vão e eles fazem um pequeno ensaio, né? Vão os pais, os padrinhos, para saber, né, como fazer tudo. Para não ficar tão perdido na hora. E com relação ao sacramento, então a pessoa ela precisa apresentar a certidão de batismo recente. A igreja exige algum outro sacramento para o matrimônio ou só o batismo? Então, essa é uma questão mesmo que... E assim, né, depende um pouco também dos padres, né? Porque assim, se você pegar o Código de Direito da Igreja, o batismo sim, mas também não se torna um impedimento para se casar. Mas eu já vi situações assim que se a pessoa não tiver, por exemplo, a primeira Eucaristia ou o sacramento da unção, se torna uma barreira e às vezes o padre cria um caso doido porque não se tem e não tem problema, né? Se não se tem um desses sacramentos, não há impedimento nenhum, né? O que se tem assim como orientação pastoral oferece-se. Então vem o noivo que, por exemplo, o noivo não tem, os dois são o batismo, mas o noivo não tem a primeira Eucaristia e não tem a crisma. Então eu vou dizer assim, não, vocês não podem se casar, não. O sacramento ele tem que ser recebido de livre e espontânea vontade, por um querer mesmo, por um desejo pessoal. Ninguém deve forçar ou pode forçar o indivíduo e ele vai receber simplesmente porque tem que casar. Não, isso não existe. O código é muito claro nisso, né? Então há uma pastoral que diz assim, olha, você oferece. A própria catequese matrimonial, isso já aconteceu muito comigo, né? Assim, a própria catequese matrimonial, no decurso, faz assim alguns noivos que não têm algum sacramento desejarem, querer ir buscar e fazer para depois casar-se. Mas isso partiu da pessoa querer. Sim. Então não há impedimento nenhum. Se fôssemos dizer assim, não, o batismo tem que ter, tá, mas mesmo assim, se não tem o batismo, né, tem lá uma cláusula lá, que eu não me lembro agora, que vai permitir fazer o casamento, né, mesmo assim. Porque da mesma forma você pega um noivo ou uma noiva que seja cristã católica e um noivo que seja de uma outra denominação que não tenha o batismo, também não há impedimento, né? Tem todo um processo ali, tem os trâmites ali que você possibilita do casamento acontecer, né? Tudo vai também, acho que, de uma conversa com o padre, com o pessoal da equipe da equipe do matrimônio, para chegar nesse consentimento. Então, existe essa possibilidade. Eu já imaginava que, por exemplo, que a pessoa ela precisava, além de ser batizada, porque fica muito isso na cabeça. A pessoa ela tem que ter a Eucaristia, ela tem que ter a crisma para poder casar. Então, na verdade, não é um item obrigatório. É um item que, se a pessoa ela se sentir confortável em fazer esses dois sacramentos, ela faz, mas ela não tem essa obrigação. Exatamente. Né? Não tem isso, está muito claro no Código de Direito Canônico. É que, como eu disse, né, tem padres que vão colocar ali um obstáculo imenso e às vezes vai até surgir um mal-estar, né, entre os noivos, um atrito entre os noivos e o padre, e às vezes há situações em que as pessoas nem querem mais saber da igreja, então vão só no civil, porque houve uma situação ali que poderia ser resolvida de uma forma dialogal, né, de uma forma até muito mais acolhedora e produzir muito mais frutos do que botar a regra e a lei e isso não surtiu efeito nenhum. Legal. Padre, eu acho que foram muito importantes as suas colocações, eu acho que ajudou um pouco as noivas que estão assistindo esse vídeo a clarear um pouco, a entender também um pouco da importância do sacramento, não simplesmente casar na igreja por casar, mas entender essa importância do sacramento. E para finalizar, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para essas noivas que elas pretendem casar? Sim, aproveitando, né, esse momento, avaliem muito, né, você noiva, você noivo que tem esse desejo,
nem vou chamar de ambição, mas esse desejo mesmo, se realmente é um desejo pelo sentido profundo, né, do matrimônio. Se for assim, simplesmente eu vou porque todo mundo casa, todo mundo vai na igreja, porque fica bonito na foto, não, nem pensem, né? Só vão em busca mesmo do casamento no religioso se estiverem assim, imbuído desse sentido mesmo sagrado, né? Ou seja, nós somos criaturas de Deus, Deus tem o seu amor, né, misericordioso, infinito, sagrado sobre todos os seres humanos, e se nós nos unirmos, né, nós estaremos selando e sendo mesmo esse sacramento estabelecido, né, de um amor divino para com o humano e santificado, né, no mistério de Cristo, né? Por isso o sentido de sacramento cristão, né? Então eu deixo assim mesmo como mensagem, né, no desejo do casamento, né, fazer essa pergunta: pelo qual motivo ou pelo qual sentido nós, noivos, estamos indo a uma igreja para poder nos casar? Legal. Padre, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado esse tempinho aqui para conversar com a gente. Acho que vai ser muito importante, muito bacana para as noivas que pretendem casar. Gente, esse vídeo ele faz parte de uma playlist exclusiva aqui no canal que a gente tem como objetivo de ajudar o maior número de noivos possível. Então, se você vai casar ou conhece alguma amiga que vai casar, compartilha esse vídeo com ela, eu acho que vai ser bem importante. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreva e também, se ficou alguma dúvida, tem algum comentário, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em responder. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.